Sabendo disso, os laboratórios, os farmacêuticos e os pesquisadores, eles acabaram descobrindo mecanismos de ação dos antibióticos nas bactérias. Sabendo dessa regulação gênica, então eles conseguiram produzir materiais, conseguiram produzir substâncias que vão afetar o metabolismo bacteriano. Então aqui a gente pode ver, que essa bactéria ela é uma bactéria encapsulada, então ela tem uma cápsula, tem o citoplasma, a membrana plasmática e a parede celular, o DNA normal, Então, o que aconteceria normalmente? O DNA ele iria se duplicar, Essa bactéria poderia se dividir e dar origem a duas bactérias idênticas. Ou esse DNA poderia ser lido, Então faria a transcrição, produziria o RNA mensageiro e aí a gente teria a síntese de proteínas. Essas proteínas, por exemplo, poderiam ser substâncias tóxicas que as bactérias produzem. Então, sabendo, como as bactérias funcionam, os pesquisadores conseguiram desenvolver basicamente 5 tipos de medicamentos que atuam nas bactérias. Primeiro desses mecanismos são aqueles mecanismos que vão inibir a duplicação do DNA ou a transcrição. Então, eu vou induzir, no caso da transcrição, a regulação gênica. Então, eu não vou deixar o DNA ser transcrito. Sem DNA transcrito, eu não tenho a síntese de proteínas. Um outro mecanismo também que os antibióticos utilizam é a inibição da atuação de enzimas que são essenciais para o metabolismo. Então, as proteínas elas vão ser produzidas, mas os antibióticos não deixam essas enzimas produzirem ou participarem das reações químicas que mantêm a bactéria viva. Existem também antibióticos que vão ser direcionados a causar danos na membrana plasmática, outros que vão inibir a síntese de proteína, e isso pode estar ligado também à regulação gênica. Geralmente não. Geralmente eles vão impedir que o RNA mensageiro seja lido, então a transcrição ela foi feita. O que não acontece é a tradução aqui. E existem medicamentos também que vão atuar na parede da bactéria. Essa parede bacteriana permite as bactérias serem mais resistentes. Então, quando eu elimino essas paredes celulares, a bactéria fica mais fácil de ser combatida aí. E agora a gente passa para a mutação, Então, lembrando, nós temos o cromossomo, ou os cromossomos, no caso da espécie humana, Temos 46, já vimos isso antes. Esses cromossomos, eles são feitos de DNA, eles são constituídos de DNA. E esse DNA, ele é formado pelos nucleotídeos. E aí a gente tem que lembrar também que esses nucleotídeos, eles acabam se ligando, dos nucleotídeos das duas fitas do DNA. O DNA é uma fita dupla, uma dupla hélice, e a ligação acontece entre as bases nitrogenadas. Então, ali nós temos sempre a adenina ligando com a timina, o A com T, e a guanina ligando com a citosina, o G com C. Isso no DNA, tá? E a gente tem uma sequência de bases que vão sendo pareadas aí. Quando a gente fala de mutação,
não é que os seres eles vão começar a ter poderes né, de curar rápido, de lançar laser pelo olho, ler a mente, controlar o clima, nada disso. Tá? A mutação, na verdade, ela é nada mais, nada menos do que alterações nessa sequência de DNA. E aí a gente tem vários tipos de alterações. A mutação ela não ocorre de uma forma apenas. A mutação ocorre de várias formas. Então aqui a gente pode ter um exemplo, né? O DNA com código genético sem mutação, CTC, vai ligar, né? C com G, T com A, C com G. Essa sequência no RNA mensageiro, né, faz com que o RNA transportador traga o aminoácido glutamato. E aí a gente forma as hemácias. Quando tem uma mutação, a gente pode ter anemia falciforme. Então, CTC, aqui troca, CAC. Então eu troquei uma base só. Essa troca de base, ela pode, nem sempre isso vai acontecer, fique bem claro isso, tá? Não é sempre que as trocas de bases vão causar mutações, né, que vão ter alterações significativas. Às vezes ocorre a troca de uma base, mas não troca o aminoácido. Né? A gente tem que lembrar que o código genético, como nós vimos também, né, ele tem 64 combinações para 20 aminoácidos. Então existem códons diferentes que têm informação para o mesmo aminoácido. Então o código genético ele é degenerado. Então com essa troca do T pelo A, o RNA mensageiro mudou. O C com G, o A, como não tem T no RNA mensageiro, a gente coloca U. E o C com G. Quando eu tenho essa troca, ao invés do RNA transportador trazer o glutamato, ele vai trazer a valina. E aí as hemácias ficam com forma de foice. Diminui a superfície das hemácias, o que vai acabar provocando um transporte menor de oxigênio. As pessoas com anemia falciforme, elas têm como sintomas um cansaço maior por causa dessa deficiência no transporte de oxigênio. E isso acontece por causa de uma mutação lá no DNA. E aí quando vai formar a proteína vai ser diferente de uma hemácia normal e acaba dando como resultado essa hemácia em forma de foice. Por isso anemia falciforme. Então, o que a gente tem que ter em mente? Quando a gente fala do DNA, a gente tem que saber que diariamente, por várias e várias vezes no dia, o DNA ele vai ser exposto a fatores que podem provocar alterações nas sequências. Então o DNA está constantemente exposto a fatores externos que vão poder danificar a molécula do DNA. E com essa quebra ou com esse defeito na molécula de DNA, a mensagem que ele carrega, aquela receita, ela é alterada. E aí a gente tem uma modificação na mensagem genética inicial, né? O que é bom é que no nosso organismo existem também vários mecanismos de reparo do DNA. A gente viu durante lá a duplicação das fitas de DNA, a gente viu que a DNA polimerase ela corrige
esses erros. Então, se encaixou lá um nucleotídeo errado, né, com uma base errada, o RNA polimerase, a enzima RNA polimerase, ela volta e vai consertando, ela vai conferindo aquilo que foi feito anteriormente, tá? Quando esse mecanismo de verificação falhar, quando ele tiver algum erro, né, ele vai acabar permitindo a alteração genética. A alteração genética está ligado aos genes. Então, o código genético e o gene, eles são modificados. E a partir do momento que eles são modificados, a função da célula ou a função que a proteína ou a enzima ou o hormônio iria ter no organismo, ele também vai ser modificado ou deixa de existir, o que pode levar até a desenvolvimento de algumas doenças. A gente acabou de ver ali a anemia falciforme anteriormente. Então, o que seria esta mutação? A mutação nada mais é do que uma sequência de bases do DNA que é alterada, mas não é corrigida. Tenham em mente uma coisa: as sequências de bases elas são constantemente alteradas, mas também elas são constantemente corrigidas. A mutação ela ocorre quando há essa alteração e por algum motivo o nosso organismo, nossos mecanismos de reparo deixam de funcionar. Então, aquela alteração ela permanece. Aquela alteração ela não é corrigida e isso vai caracterizar a mutação. Esses fatores que eu falei com vocês, né, anteriormente, são fatores externos, a gente chama de fatores mutagênicos. E tem uns que são bem conhecidos, né, radiações, substâncias químicas que a gente encontra em alguns medicamentos, cigarro, né? Então, quando as células são expostas a esses agentes, né, ou esses fatores mutagênicos, esses fatores externos, a chance de haver mutações também aumenta. Quanto mais exposto, maior é a chance de ocorrer as mutações. Né? Então, esses fatores mutagênicos, eles podem quebrar a molécula de DNA, eles podem acrescentar uma base, eles podem acrescentar 3 bases, eles podem acrescentar uma grande quantidade de bases, ou também pode remover, né, os nucleotídeos. Eles podem alterar o pareamento, né? O normal, como a gente sabe, é o A com T e o G com C. Por algum motivo, esses agentes mutagênicos eles podem alterar esse pareamento. Então, se em vez de encaixar ali, né, um A com T, um A se encaixar com G, isso pode levar a mutações, a alterações, né, no gene, no código genético, o que pode modificar a função, neutralizar a função de uma célula ou de uma proteína, ou até mesmo provocar uma doença. Essa alteração, né, quando a gente fala de alterações que podem ser provocadas por fatores mutagênicos, elas podem levar ao surgimento de uma nova característica no organismo em que ela ocorre. E não é preciso alterar muitas bases. Uma única base que você altera, você já pode fazer, pode perceber, né, o surgimento de uma nova característica. E a gente vai entender isso. Né? Às vezes, trocar ou alterar uma base só, principalmente quando a gente tira ou coloca um nucleotídeo, ele é muito mais danoso do que alterar vários.